como Deus salva quem nunca ouviu o Evangelho. Porque na cabeça do crente, baseado em Romanos 10, 9 e 10, você tem que ouvir, você tem que crer de coração e confessar com a boca, senão você não é salvo. E crer de coração e confessar com a boca, para eles é levantar a mão e aceitar Jesus. Porque afinal de contas, no mesmo Romanos 10, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se o cara não ouvir, não aceitar Jesus, não crer de coração e confessar com a boca, não tem como ele ser salvo. Muitas coisas eu tenho dito para vocês. Uma delas, o crente acha que a Bíblia foi escrita no português, aqui no Brasil, com a cultura e o costume aqui, no mês passado. Foi escrita há 2000 anos atrás, noutra cultura, noutro costume. E numa outra língua. Você sabia que ali a palavra boca e a palavra coração, no original grego ali, significam alma? Eu tenho que crer com a alma. Então isso é a boca e o coração. E como invocarão, se não for pregado, se não for anunciado? Aquele invocar é crer com a alma também. Não é que eu tenho que confessar literalmente com a minha boca. Senão, como é que faríamos? Você sabia, por exemplo, na China tem 2 bilhões e 200 milhões de habitantes. E por ser comunista, o evangelho não entra lá. E eu não estou falando de agora, que tem 2 bilhões e 200 milhões. É um país milenar. Há quase 6 mil anos, a maioria dos chineses nasceram, cresceram, envelheceram, sem nunca ouvir falar o nome de Jesus, sem nunca ouvir falar que a Bíblia existe. Deus mandou todo mundo para o inferno, porque eles não creram de coração, eles não confessaram, Aí eles falam, não, mas na hora ele vai arrepender. Arrepender como? Na hora da morte? Se ele nunca ouviu falar, como que eu vou me voltar para uma coisa que eu nunca ouvi falar? Abre a sua mente, entende o que eu estou te dizendo? Primeiro é o grego, segundo é analisar texto sem contexto. Enquanto você analisar texto sem contexto, você vai falar bobagem, você vai falar besteira. Eu peguei o texto de Romanos 10 aqui, ele vai fazer algumas perguntas, preste atenção, verso 9 em diante. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Por conta da Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha as perguntas. Como invocarão naquele que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Preste atenção. Tem que ouvir, crer e confessar. Mas você viu que a maioria das pessoas ouvem, mas não creem? Ouvem, mas não confessam? Já caiu por terra. Para ser salvo, tem que ouvir. Tá, mas muita gente não dá crédito à pregação. Ouve, mas não invoca com a boca e com o coração, ou seja, não invocam com a alma. Entendeu? Já caiu por terra. Então não é o apenas falar que a pessoa vai crer, vai levantar a mão e vai aceitar Jesus. Agora, continuando, diz assim, assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Mas eu pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Deixa eu explicar para vocês. Em Malaquias, capítulo 1, do verso 11 em diante, Deus vai dizer assim, vocês não sabem que em qualquer lugar do mundo, quando se queima incenso, é para mim que estão queimando? Estão adorando a outros deuses, mas na sua alma estão invocando a mim, mesmo sem saber que não estão me invocando. Confere lá, Malaquias, em qualquer lugar do mundo. O Paulo mesmo, em Romanos capítulo 1, ele vai dizer assim, que o homem desculpável quando fala, porque Deus se reforma, capítulo 1 e capítulo 2, Deus, ele se revela ao homem de 3 formas, pela sua palavra, é a pregação, mas entenda, nem todo mundo vai ouvir a pregação.
Você sabia que há 38 nações no mundo em que o evangelho não chega? Se você falar o nome de Jesus, se você falar a palavra Bíblia, você é morto em praça pública, muitas vezes enforcado. Então a grande maioria das pessoas nascem e crescem sem nunca ouvir falar do evangelho. 38 nações no mundo ainda hoje, proibido de se falar. Então Deus se revela pela palavra, sim, mas nem todo mundo vai ouvir. O que Paulo ensina? Quem conheceu será julgado pelo que conheceu, e quem não conheceu não vai ser julgado pelo aquilo que não conheceu. Jesus, ele diz, e ele fala isso de diversas maneiras no evangelho: ninguém vai ser julgado pela luz que não teve. Se o cara não teve luz, como é que ele vai ser julgado por isso? Então, pela palavra, ok? Pela luz, pelo evangelho. Mas ele se revela na natureza e na consciência do homem também. Ok? Então, como ouvirão se não há quem pregue? Será que ninguém ouviu? Sim, a natureza. O Salmo 19 vai dizer isso. Os céus proclamam as obras da sua mão. O firmamento proclama a sua obra. Sabe quem pregou para mim? O mar. Eu sou de Minas Gerais e Minas Gerais não tem oceano, não tem o mar. Eu vi o mar pela primeira vez com 21 anos de idade, em 1991. E quando eu vi, eu falei, gente, tem que haver um Deus, tem que haver alguma coisa, tem que haver um ser. Como pode, entendeu? Quem pregou? O Salmo 19, os céus, o firmamento, a natureza anuncia a glória de Deus e as obras das suas mãos. Então, cara, ainda que ele esteja adorando um Deus errado, esteja numa religião errada, ele está, na verdade, adorando aquele que fez, o dono da natureza, sem saber, entende? Ninguém vai ser julgado pela luz que não teve, mas isso não entra na cabeça do crente. Para ele só é salvo quem é evangélico, quem levantou a mão e aceitou Jesus. Entendeu isso aí? Quem conheceu será julgado pelo que conheceu. Quem não conheceu não será julgado pelo que não conheceu. Entende? Então, querido, como que é? Deus se revela pela natureza e na consciência. Aí vai ser o seguinte: eu agi de acordo com a revelação de Deus na minha consciência, ou eu fui contrário a essa revelação? Entendeu? Já que sabemos que a salvação é pela graça, e Jesus vai dizer assim, Mateus 25, naquele dia eu vou separar as ovelhas. Quem são as ovelhas? Tive fome, me deu de comer. Eu tive sede, me deu de beber. Eu tive frio, você me vestiu. Eu tive, não entendeu? Eles são salvos pela obra? Não. Deus revelou-se a si mesmo a essas pessoas e eles agiram de acordo com a revelação. Entende? Não é pelas obras, é com a revelação na consciência, com a revelação pela natureza. Ok? Então, para com isso. Só se pregar, se levantar a mão, se aceitar Jesus, uma pessoa vai ser salva. Grande engano do cristianismo brasileiro. Ok?